Graça e paz a todos aqueles que nos veem, nos escutam e que fazem parte da família da fé e a todos aqueles que estão no processo de virem a fazer parte desta mesma família, na medida em que Deus ele deseja que todos nós, através de Jesus Cristo, sejamos feitos seus filhos. E este é um processo inclusivo, ninguém é colocado de fora, mas todos nós podemos partilhar desta realidade que Deus ele deseja que nós possamos ter. Ou seja, que nós nos possamos considerar e ver, não por causa da nossa ideia ou da nossa imaginação, ou daquilo que é a nossa percepção, mas daquilo que o próprio Deus diz a nosso respeito, e por causa disso é essa precisamente a nossa percepção, a percepção de que nós somos em Jesus Cristo filhos de Deus. Isso faz uma tremenda diferença porque nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai, conforme o próprio Jesus Cristo ele nos ensinou quando ele ensinou-nos aquela oração que todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Gostaria de ler para vocês um texto que faz parte precisamente do mesmo sermão, onde esta oração está incluída, mas em que Jesus Cristo ele fala acerca da nossa vida diária. E Jesus Cristo ele nos diz que nós devemos dar prioridade. Eu estou a usar a tradução O Livro e o texto desta tradução diz: deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e ele dar-vos-á todas estas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Na tradução João Ferreira de Almeida, que a grande maioria de nós conhecemos muitíssimo bem, diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as restantes coisas vos serão acrescentadas. Na realidade, esta é a vida para a qual Deus ele nos chama. A vida da nossa dependência, da nossa confiança e da nossa obediência a Deus, sabendo que a partir do momento em que nós recebemos a Jesus Cristo na nossa vida, em que nós seguimos a Jesus Cristo, nós somos arrancados da situação em que nós nos encontrávamos e que a Bíblia descreve como sendo o império das trevas, onde operam as potestades do mal, onde o mal ele tem livre curso e nós somos transportados para o reino do amor do Filho de Deus. Este reino de Deus onde, de facto, aquele que ordena, aquele que reina, aquele que é o Senhor, é não os chamados donos de tudo isto, não são, digamos, as hierarquias, as soberanias desta terra, mas o soberano é Deus, Ele é o Senhor. Não quer dizer que, em relação ao restante da realidade, Deus ele não deixe de ser o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é aquele que determina todas as coisas, mesmo até no seu consentimento, mesmo quando Deus ele permite que determinadas realidades elas aconteçam, como é por acaso e não é por acaso pela situação em que nós nos encontramos da pandemia e do Covid-19, nada disto foge ao controle de Deus. Mas aqueles que vivem por decisão própria em resposta à ação do Espírito de Deus que operando no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, nos levou, de facto, a nós assumirmos a decisão de pertencermos a Deus, de dependermos de Deus, de confiarmos em Deus. E é isso que, de facto, Jesus Cristo ele nos apela para que nós vivamos dessa maneira, dando-nos Ele próprio o exemplo dessa maneira de ser e de estar. Quando Jesus Cristo ele esteve entre nós, não encontramos que Jesus Cristo ele tivesse vivido sob a ansiedade, sob o medo, sob a preocupação, sob a atitude de viver preocupado com aquilo que seria o dia de amanhã ou o dia que ele estava a viver e as circunstâncias que o rodeavam. Há um texto muito interessante de uma das experiências de Jesus com os seus discípulos, quando numa viagem de barco as ondas elas começaram-se a alterar, o
vento começou a soprar e, para espanto dos discípulos, que eram pescadores exímios e que estavam habituados a estas contingências do próprio mar, eles verificaram que Jesus Cristo ele estava a dormir e acordaram-no porque, temendo pela sua própria vida, eles perguntaram: não se está todos nós vamos morrer? Não vejo as circunstâncias que estão a acontecer? E Jesus Cristo, ele na realidade estava num sono profundo. Ou seja, não porque ele tivesse aliado das circunstâncias e das situações, mas porque ele tinha a certeza absoluta de que o Pai estava no controle de todas as coisas. É isso que, de facto, Jesus Cristo, ele apela em relação à vida de cada um de nós individualmente. Que nós tenhamos essa atitude. Jesus Cristo, ele não nos deixou iludidos em relação às realidades da vida cristã. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Dessa mesma realidade, nós, de acordo com a palavra de Deus, somos chamados a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E dessa forma, todas as restantes coisas, elas nos são acrescentadas. Vamos viver desta maneira? Certamente que até aqui muitos de nós, a grande maioria de nós, temos esta experiência, se não a totalidade de todos aqueles que fazem parte da família da fé, mas vamos continuar neste processo, nesta situação, face às circunstâncias um pouco complicadas e difíceis em que nós vivemos, e apelando também àqueles que ainda não têm esta experiência para que possam receber a Jesus Cristo, serem feitos filhos de Deus, fazerem parte deste mesmo reino e possam viver desta forma, não vivendo ansiosos em relação ao dia de amanhã, vivendo cada dia sabendo que o nosso Pai, Ele cuida de nós. Que Deus ricamente abençoe a todos e que cada um de nós possa viver esta experiência e esta realidade, porque foi esta a realidade que Jesus ele viveu.